Caro telespectador, telespectadora, estamos dando início a mais um programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Hoje o programa que nós vamos tratar, a lição de número 8, que estamos estudando a raça humana, origem, queda e redenção, nas lições bíblicas da CPAD. A lição de número 8, o início da civilização humana. Será a aula que será estudada agora no próximo dia 23 de fevereiro. O texto áureo se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 4, versículo 17. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque, e ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. E a verdade prática, uma das missões do ser humano é povoar a terra, dominar os segredos da criação divina e fundar uma sociedade que venha a glorificar o nome de Deus. Bem, eu e o pastor Fábio já estamos aqui, prontos para dar início ao nosso debate, nosso diálogo. Continue conosco, voltaremos logo em seguida. Queridos telespectadores, na lição de hoje, a lição de número 8, o início da civilização humana. É uma lição baseada no capítulo 4 do livro de Gênesis e também, evidentemente, que é baseada também em toda a Bíblia. Nós já estudamos aqui em lições anteriores sobre o homem, que ele é um ser racional, é um ser criativo, e que Deus, quando criou o homem, colocou ele no jardim do Éden, criou em verdadeira justiça e santidade e disse, Gênesis capítulo 1, versículo 28, Deus abençoou a humanidade abençoada por Deus, e disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a e dominai sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, etc. Então Deus deu ao homem, o que alguns chamam do mandato cultural, deu ao homem essa capacidade de povoar a terra, de conhecer, de explorar os recursos naturais, a natureza, de fazer invenções, de realizar coisas, porque o homem ele é criativo, ele é um ser cognitivo, racional, relacional. Então Deus deu ao homem essa capacidade e essa missão de povoar toda a terra e construir a civilização humana, conforme a vontade de Deus. Porém, nós já estudamos aqui em lições anteriores, veio a queda. No capítulo 3 do livro de Gênesis, registra que o homem pecou e por causa do pecado do homem, a Bíblia diz que por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. E todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, nós já também estudamos aqui que o homem é os descendentes de Adão, todos nós descendentes de Adão, toda a civilização humana, todos os seres humanos, eles são pecadores por natureza. Então, em tudo aquilo que a gente coloca a mão, em tudo aquilo que a gente faz, então os nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas omissões, enfim, tudo que a gente faz ou deixa de fazer, carrega consigo a marca do pecado. Não temos como evitar isso, porque todos nós somos pecadores e toda a civilização humana que foi construída pelos descendentes de Adão, ela é marcada, ela é cheia de contrastes. Nós temos, em toda a civilização humana, nós temos muitas evidências e muitos traços que revelam a glória de Deus, que revelam a dignidade da vida humana, que revela que o homem realmente é um ser muito especial e que foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas também, observando as realizações humanas, também a gente observa também que o homem é pecador, que o homem é um ser caído, que o ser humano, tudo que ele faz carrega consigo a marca do pecado. No tópico 1 da nossa lição, que fala sobre a origem da civilização humana, o comentarista aqui, ele começa definindo o que é civilização, e ele recorre a uma definição aqui do dicionário, que diz que civilização é o conjunto de aspectos
peculiares à vida intelectual, artística, moral e material de uma época, de uma região, de um país ou de uma sociedade, né? A civilização se refere ao conjunto das realizações culturais, espirituais, políticas, econômicas, enfim, tudo aquilo que o homem realiza e constrói e vive e experimenta em todas as áreas da vida, né? Então, isso é o que é civilização. E diz aqui o nosso comentarista, se Adão não tivesse pecado, haveria civilização? Sim, claro que sim, pois nessa hipótese o processo civilizacional seria muito mais brilhante e proveitoso, porque o homem cumpriria plenamente a vontade de Deus quanto ao desenvolvimento de nosso planeta. Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivar e guardá-lo, né, para promover o desenvolvimento sustentável, mas o pecado, infelizmente, afetou todo esse processo civilizatório, todo esse mandato cultural, né, que o homem vem praticando e realizando, está marcado por essa condição de pecado. Então, pastor José Roberto, nesse todo o processo aí de civilizatório, né, da humanidade, também faz parte disso a questão da reprodução humana, do casamento, de frutificar, multiplicar e de povoamento. É isso mesmo, pastor Fábio. E a gente aproveita aqui para ressaltar esse aspecto da produção cultural e destacar que a cultura é uma produção humana, é uma produção da civilização. Antropologicamente, a gente diz que não existe uma cultura superior à outra. A gente diz que as culturas são diferentes e são culturas fundamentadas nas experiências dos povos, das nações, das etnias. Evidentemente, algumas dessas produções culturais, elas dignificam o ser humano e algumas outras, elas menosprezam o ser humano. E aqui nós estudamos nessa lição de hoje que a importância de nós entendermos essa dimensão da produção cultural, desse mandato cultural, nos dá ou nos traz também, ou nos imbui de uma responsabilidade em relação ao contexto no qual nós estamos inseridos. E isso envolve também, aqui é o ponto 1.2 da nossa lição, a questão do casamento, né? Quando Deus criou Adão, Adão estava só e Adão sentiu essa solidão e sentiu a necessidade de ser complementado, e nós estudamos isso no livro lá do Gênesis, nos primeiros capítulos, e Deus proveu para Adão uma auxiliadora, uma adjuntora, alguém que, de acordo com a própria palavra lá em hebraico, dá a ideia de alguém que se tornaria a sua contraparte, a sua complementação. E ali nós temos o início do ato conjugal. Então, o ato conjugal é uma das bases da constituição da própria civilização, e bem como a criação de filhos. Então, tanto o ato conjugal quanto a criação de filhos faz parte desse mandato cultural e dessa constituição da civilização. No entanto, conforme nós vamos estudar mais adiante, inclusive é o ponto 2 da nossa lição, nós não podemos idealizar muito em relação a essa dimensão cultural e das civilizações, até porque o pastor Fábio já destacou, por causa da condição de queda do ser humano, que nós estudamos na aula passada, foi o tema da aula passada da Escola Bíblica Dominical. Por essa razão, o próprio ato conjugal, ele está maculado pela condição de pecado e bem como os próprios conflitos que existem na sociedade, a própria criação de filhos. A gente não pode idealizar demais, os temperamentos são diferenciados, há interesses diferenciados, como nós vamos ver e estudar no tópico 2, quando nós formos falar de Caim e Abel. E temos também a construção da cidade, que também é uma idealização que nós vemos aí no livro de Gênesis, e que por causa do pecado também essa questão da cidade
da própria tecnologia e tantas outras coisas mais. Então, pastor Fábio, além dessa questão do casamento, nós temos também a questão da subsistência, quer dizer, a própria civilização, ela tem uma necessidade de se perpetuar, de se manter. Isso mesmo, pastor Zé Roberto, porque Deus, como a gente já estudou aqui em lições anteriores, criou o homem como um ser racional, com inteligência, com criatividade, né? O homem, ele tem conhecimento, tem criatividade e ele tem a capacidade que foi dada por Deus de explorar o conhecimento, de produzir conhecimento. É claro que todo conhecimento pertence a Deus, Deus é onisciente, sabe de todas as coisas, mas Deus deu ao homem essa capacidade de buscar, de explorar, né? De conhecer, de experimentar e de criar. É só Deus, ele cria a partir do nada, mas o homem recebeu de Deus essa capacidade de fazer as coisas, de juntar uma matéria-prima com outra, com trabalho e produzir um bem, um serviço, uma coisa. Então, isso são coisas que glorificam o nome do Senhor, que revela o potencial do ser humano, revela que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. No entanto, também a gente sabe que também o homem pode usar também as coisas boas para fins maléficos, né? O mesmo álcool, por exemplo, que desinfeta, né? Muitas coisas, serve como desinfetante para evitar a propagação de doenças e tal, também serve para embebedar alguém. A própria energia nuclear, a fissão nuclear, que serve para produzir energia, serve para tratamentos médicos e para tantas boas utilidades, o homem também, na sua maldade, no seu pecado, também pode utilizar para uma bomba atômica, para matar pessoas. Então, são essas contradições na vida do ser humano e na civilização, e só a Bíblia Sagrada, sendo entendida direitinho, é que a gente vai, pastor Zé Roberto, compreender essas coisas sem idealizar demais e também sem desprezar, menosprezar. Isso mesmo. Muito bem, então vamos encerrar o nosso bloco, voltaremos em seguida. Estamos de volta ao programa Escola Bíblica Dominical em Debate, hoje na lição de número 8, o início da civilização humana. E nós estamos estudando aqui o primeiro ponto da lição a respeito da origem da civilização humana. Tratamos a respeito da definição do que é civilização, destacamos o casamento, a vida conjugal e a própria família como o berço e o fundamento do processo de civilização, e estamos tratando também dessa questão da subsistência. E aqui nós abordamos o papel do trabalho. Evidentemente, nós já estudamos aqui, apenas para reforçar e contextualizar, nós já vimos que, de acordo com o livro do Gênesis, o ser humano foi criado para o trabalho, que ele trabalhava mesmo antes da queda. Então é importante que a gente diga isso. Deus criou o ser humano para o trabalho. Evidentemente, depois da queda, a gente não pode mais idealizar o trabalho. O que a gente precisa entender é que nós precisamos trabalhar, esse é um mandamento que persiste, nós devemos trabalhar. O próprio Jesus disse que o próprio Pai trabalhou e trabalhava até agora, então o trabalho faz parte, inclusive, das orientações paulinas, quando ele escreve as suas epístolas aos Efésios, bem como a sua epístola aos Colossenses. Paulo dá orientações a respeito do trabalho, e interessante é que Paulo coloca o trabalho nessa condição de algo que pode ser feito e que deve ser feito para a glória de Deus. E algo que me chama a atenção em relação a essa visão paulina é que o trabalho se torna algo que é sacralizado, né? Então é desfeita, inclusive, aquela dicotomia que é bastante comum em alguns contextos, de achar que existe um trabalho que é para Deus se for na igreja, e que, se o trabalho for realizado fora do contexto eclesiástico, é um trabalho secular. Não é bem assim, não é isso que a Bíblia coloca, não é? E outra coisa importante aqui que a gente destaca é que, infelizmente, por causa dessa condição de pecado e de queda, as relações com o trabalho
entre, por exemplo, o trabalhador e aquele que emprega, aquele que é patrão, existe desequilíbrio também. E a gente, lendo a epístola de Tiago, a gente vê a preocupação de Tiago, por exemplo, quando o trabalho se torna opressor, quando pessoas são oprimidas, existem relações que são, às vezes, de exploração. Então, Tiago dá um brado profético para que essas coisas não aconteçam. Então, é importante, pastor Fábio, a gente entender a Bíblia, ela é sempre muito cuidadosa para a gente evitar determinados extremos, né? Às vezes algumas pessoas idealizam demais o trabalho e algumas vezes as pessoas colocam o trabalho numa dimensão muito negativa que a Bíblia também não dá respaldo. É verdade, a gente precisa evitar todo e qualquer extremo em relação a esse assunto. Deus, através da palavra de Deus, através das Escrituras, tanto chama atenção para o problema da preguiça, da falta de trabalho, como também para o excesso de trabalho. A gente trabalha para viver e não vive para trabalhar. O trabalho é só um dos aspectos inerentes à nossa vida aqui na Terra e muito é necessário para a subsistência, como meio de subsistência. Deus criou o homem antes do pecado, e diz colocou no jardim do Éden, Gênesis 2:15, para cultivá-lo. Para cultivá-lo, domina ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. Então, o avanço civilizatório, a construção da civilização requer a questão do trabalho. Pastor Zé Roberto falou muito bem. Jesus disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Jesus disse: convém fazer as obras do meu pai. Trabalhemos enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém mais poderá trabalhar. Jesus descrito lá em Isaías 53:3 como homem de dores e experimentado nos trabalhos. Agora, a gente precisa entender que o trabalho não pode tomar toda a nossa energia, todo o nosso tempo. Nós precisamos de trabalho para a nossa subsistência, mas precisamos também de lazer, precisamos de desenvolver a nossa espiritualidade, precisamos nos relacionar com Deus, devemos ter tempo para a família, tempo para o lazer, tempo para a igreja, enfim, para tudo aquilo que é importante e cada um de acordo com as suas preferências. Quem vive só do trabalho, pelo trabalho, para o trabalho, vai ter muitos problemas, muitas dores e vai passar por muitas lutas e dificuldades. Então a gente precisa entender isso. Outro aspecto importante em relação ao trabalho, que a Bíblia nem é antipatrão e nem é anti-empregado. Então isso é importante. A Bíblia não foi produzida nem pelo sindicato patronal e nem pelo sindicato dos trabalhadores. A Bíblia, ela é isenta, ela prega uma cooperação, uma ação de cooperação entre patrões e empregados. Cada um tem o seu papel, cada um tem a sua importância e tem que trabalhar nesse sentido. Evidentemente que a gente sabe que vivemos em um mundo de pecado, tem a questão da queda e nessa relação, muitas vezes os mais fracos sofrem, porque em toda a relação humana, todo relacionamento humano, seja onde for, há uma tendência dos mais fortes querer oprimir e explorar os mais fracos, e aí Deus, nesse caso, ele entra em defesa dos injustiçados. Colossenses capítulo 3, versículos 22 a 24, Paulo fala muito sobre essa questão do trabalho para a glória de Deus, que ele diz: escravos ou servos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo.
quem cometer injustiça receberá de volta a injustiça e não haverá exceção para ninguém. Então ele chama atenção aqui da importância do trabalho dito secular, que também é para a glória de Deus. Então nas relações trabalhistas de cada sociedade tem as suas leis trabalhistas e tem a forma. Então o importante é que a gente trabalhe para a glória de Deus. Agora, ele diz também, não responsabiliza não somente o empregado para poder cumprir suas obrigações, mas ele responsabiliza também os patrões, quando diz: senhores, deem aos seus servos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor nos céus. Então veja que Deus, a autoridade divina, está acima tanto dos senhores como dos empregados. Agora, tem senhores que não temem a Deus, tem empregados também que não temem a Deus. Então a gente precisa ter cuidado nessa questão dessas realizações, das relações trabalhistas, porque a gente não vive numa teocracia e nem todo mundo é santo, né? Então a gente precisa, pastor Zé Roberto, ter cuidado nisso aqui. Tiago, né, como bem você citou, ele fala muito, condena a opressão de patrões sobre os empregados, e nós como crentes, se formos patrões, devemos cumprir nossas obrigações trabalhistas, ter uma relação com os nossos colaboradores, realmente de colaboração mesmo, respeitando, né, pagando o que é justo no dia aprazado e etc. E nós também como empregados, também cumprindo nossas obrigações. E num contexto de um Estado laico também, pastor Fábio, há alguns momentos em que faz-se necessário que o Estado, de algum modo, regule essas relações para que elas não fiquem tão desequilibradas, né? Isso, que não haja uma exploração exagerada. A Bíblia defende a existência do governo civil, nós vamos também estudar isso. Toda civilização humana tem que ter um governo civil que seja o árbitro entre os homens, porque nas relações civis sempre vai haver aqueles problemas, os mais fortes querendo dominar sobre os mais fracos, um cometendo injustiça com o outro. Então tem que ter alguém mais forte do que todos, que é o Estado. Então a civilização, ela constitui o Estado vem depois dos homens, das pessoas. Então constitui o Estado para regular, para criar leis, para criar normas. Então tem o que chama do Estado de Direito, com todo um ordenamento jurídico para equilibrar as relações humanas. Se não tiver isso, aí a coisa entra um caos. É a lei do mais forte e salve-se. É seleção natural. É isso. Então, queridos, o segundo ponto da nossa lição vai para civilização e conflito, né? E aqui nós vamos estudar os primeiros descendentes de Adão e Eva, e vamos estudar a história de Caim e Abel. Aí é o princípio, né, da linhagem de Adão e Eva, e esses dois irmãos, eles se destacam por aquilo que nós estamos destacando e falando até agora, que é essa questão do trabalho. Caim e Abel, eles cumpriram esse mandato e se tornaram, um se tornou agricultor e o outro se tornou pecuarista, né? Caim fez-se lavrador, enquanto que Abel, seu irmão, se dedicou ao pastoreio. Nenhum problema com a opção profissional, né, e o trabalho de cada um deles. Inclusive a gente vem dizendo isso aqui: qualquer tipo de trabalho ele pode glorificar a Deus e dignificar a Deus. O problema, pastor Fábio, nós vamos ver aqui, é a forma como esse trabalho vai se desenvolver. Mas nós estamos concluindo mais um bloco, continue conosco, voltaremos em seguida. Queridos irmãos e irmãs, telespectadores do programa EBD em Debate, estamos de volta, estudando hoje a lição de número 8, o início da civilização humana. E aqui no tópico 2 da nossa lição,
civilização e conflito. A gente já começou aqui, introduziu o assunto, o pastor Zé Roberto falou sobre a questão aqui de Caim e Abel. Caim era lavrador, ele produzia alimentos de origem vegetal, como um agrônomo, e o Abel, ele era pecuarista, produzia alimentos de origem animal, como um zootecnista. E algumas pessoas, eles acham que Deus rejeitou a oferta de Caim, porque a oferta de Caim era de produtos vegetais. E que Deus queria uma oferta animal. Isso não tem nada a ver, isso aí é uma inferência equivocada que as pessoas fazem. Até mesmo porque nas leis judaicas, nas questões das ofertas, lá no Levítico, na lei, fala também de ofertas de produtos de origem vegetal e não somente de origem animal. O problema ali estava no adorador e não no tipo da oferta. Então, Caim, o seu coração, Deus rejeitou a oferta de Caim por causa dele, do coração dele. Então, esses dois filhos de Adão, no seu relacionamento já surgiu ali a inveja. Eles herdaram essa natureza pecaminosa e ali já se manifestou pecado de violência, pecado de inveja e o primeiro homicídio que Caim cometeu por causa da inveja do seu irmão, inclusive inveja religiosa. Viu? Inveja religiosa, porque Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a oferta dele. Aí ele disse que o problema era o seu irmão Abel, mas o problema estava nele mesmo. Então, isso é terrível. No tópico 2.2, a cidade de Lameque, estabelecida por Caim logo após este haver assassinado Abel. A cidade de Enoque foi marcada pela violência e pela banalidade quanto à vida humana. Então, Gênesis 4:17 fala que Caim, ele teve um filho, colocou o nome dele de Enoque. Não é esse Enoque, filho de Caim, não é o Enoque que Deus o tomou para si, não. E esses descendentes de Caim desenvolveram uma cultura de muita violência. Tanto é que Lameque, um dos netos de Caim, matou 2 homens por motivos fúteis e em seguida celebrou o seu duplo homicídio com uma poesia. Então aqui em Gênesis, no capítulo 4, a gente vê logo no início da civilização humana aqui na Terra, o quanto a humanidade já estava cheia de violência. Então diz, Gênesis capítulo 4, versículo 23 e 24, disse Lameque às suas mulheres, já tinha aqui poligamia, Ada e Zilá, ouçam-me, mulheres de Lameque, escutem minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu e um menino porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque o será 77. E Lameque aqui estava contando vantagem nesse poema para reafirmar o seu ódio, a sua violência, a sua vingança desproporcional, o seu desejo de matar, o seu temperamento e costumes sanguinários, sanguinolento, e porque matou pessoas, pelo que a gente vê no versículo 4 aqui, quando ele diz será vingado até 77 vezes, dá uma noção assim de que o dano que ele sofreu era mínimo, que não precisava jamais chegar a essas consequências, mas isso só mostra a violência dele. E muitas pessoas hoje em dia estão banalizando a violência, é um pecado grave. Inclusive, pastor Zé Roberto, antes da destruição, antes do dilúvio, o pecado que mais tinha se disseminado na terra, e pelo que mais motivou o juízo de Deus no dilúvio, não foi pecado sexual, não foi pecado disso, daquilo e do outro. O principal foi a violência. A Bíblia chama a atenção do pecado de violência. E hoje a gente vê que tudo está afetado por essa questão da violência, que é uma demonstração da queda do ser humano,
E a gente vê o quanto, infelizmente, as pessoas têm celebrado a violência, né? Tem pessoas que existem, como já nos tempos antigos, lá no Coliseu, em Roma, as pessoas faziam festa e aplaudiam a violência. Então, essa questão da violência está no ser humano. Alguns antropólogos, sociólogos, reforçam essa doutrina que está nitidamente revelada na Bíblia e que infelizmente a gente vê aí sendo propagada até na música, no cinema, nas crônicas, nos filmes, como muito bem destaca aqui o nosso comentarista. E às vezes, pastor Zé Roberto, até nos esportes. O ser humano ele tem tanta contradição. Por exemplo, nós temos leis corretas e belas e muito certas, no meu ponto de vista, de criminalizar a rinha de galo. Colocar dois galos numa rinha para brigar entre si, isso é criminalizado pela lei ambiental. E eu acho correto isso. Mas a gente coloca também dois seres humanos num octógono lá, numa luta livre, o pessoal paga ingresso para assistir aquilo e as pessoas ficam brigando, quer dizer, um esporte de bater um no outro, de violência. E aí, interessante, pastor Fábio, que tem alguns sociólogos, filósofos que estudam esse fenômeno, e eles dizem, tem o caso do René Girard, que já faleceu, e ele diz que como a violência é constitutiva do ser humano, inclusive ele era católico, então ele diz que esses esportes, esses personagens, eles funcionam como uma espécie de bode expiatório. Então, por que é que as pessoas pagam, vão para lá e aplaudem e tudo mais, e o canal de TV tem audiência com tudo isso? Porque a violência que está no próprio ser humano, ela de algum modo ela é canalizada naquela luta. Então ela é oficializada, ela é legitimada. Cada vez que um lutador dá um golpe no aniversário, alguém é como aplaude. Os telespectadores dele estivessem fazendo, exatamente, colocando para fora a sua violência. Então essa é a ideia. E às vezes, pastor Zé Roberto, com essa cultura de violência, às vezes até pessoas querem fazer justiça com as próprias mãos, né? Que coisa que a gente vê pela palavra de Deus que foi delegada ao Estado a fazer isso de acordo com o devido processo legal. O Estado democrático de direito. Exatamente. Que a gente já falou. Né? É verdade. E aí, pastor Fábio, vamos adentrar aqui também na questão da tecnologia. Nós falamos da violência, mas nós, quando lemos aqui o texto bíblico de Gênesis, já fala sobre o grande desenvolvimento da civilização de Caim, instalada na cidade, uma cidade que se chamava de Enoque. E aqui nós temos o princípio e o progresso tecnológico, econômico, artístico na cidade, mas é uma cidade caída, é uma cidade limitada, é uma cidade que tem os seus problemas. Então, muito embora se fabrique muitas coisas, e o ser humano, nós já vimos aqui, que tem a criatividade que foi dada pelo próprio Deus para criar coisas, mas nem sempre ele cria coisas para o bem. Às vezes ele cria coisas para o mal. E o progresso tecnológico, eu estou falando aqui para você, você é capaz de nos ver, né, à distância, através dessa tela, dessa imagem. Então isso aí é uma produção tecnológica, e é uma produção tecnológica que está a serviço do ensino, da evangelização, do Evangelho de Cristo. Mas quantos programas não são produzidos utilizando tecnologia para disseminar o mal, para disseminar a intriga, a guerra, né? A própria violência, como nós já acabamos de destacar. Quanta tecnologia é utilizada, hoje a gente sabe que é utilizado muito mais tecnologia, por exemplo, para produção bélica, de guerras, por exemplo, do que para a produção de remédios, de coisas que possam diminuir o sofrimento humano, atenuar o sofrimento humano. Então, a própria tecnologia, às vezes, ela está a serviço de coisas negativas. E é o que nós vemos aqui já no livro de Gênesis, inclusive, pastor Fábio, a construção da cidade, a construção de Babel, que nós estudamos aqui, né? A torre da confusão é uma torre que é resultado de um ideário, de uma imaginação humana,
na tentativa de fugir de Deus e na tentativa de se impor sobre Deus e sobre as pessoas e construir um caminho próprio por conta própria. Isso mesmo, desde aquela época até hoje, o homem sempre tenta querer escantear Deus, deixar Deus de lado. Olha, eu não quero saber de você, vou seguir o meu próprio rumo, e todos os nossos conhecimentos científicos, tecnológicos, é suficiente para poder a gente resolver. Não foi assim que fizeram na época do iluminismo, entronizaram a razão, tirou Deus de cena da vida privada e coletiva da sociedade e das pessoas e idealizaram demais, não levaram em conta a variável pecado, queda, natureza humana pecaminosa, e o homem até hoje fica buscando no que eles chamam de avanço civilizatório para poder melhorar as coisas, mas muitos problemas ainda continuam hoje. Mas, meus queridos irmãos e irmãs, chegamos ao final do terceiro bloco do nosso programa, vamos fazer mais um intervalo e rapidinho a gente volta para o quarto e último bloco do nosso programa. Continue conosco. Estamos de volta, programa Escola Bíblica Dominical em Debate, último bloco do nosso programa, tratando hoje sobre a origem da civilização, o início da civilização humana aqui, a partir de uma interpretação do livro de Gênesis, a queda e as consequências da queda, Caim e Abel, os conflitos, a construção da primeira cidade, cidade de Lameque, a violência que se dissemina pela cidade, a utilização da tecnologia não a serviço do bem, mas a serviço do mal. E o terceiro ponto da nossa lição, que vai tratar aqui sobre o Deus que intervém na civilização. Esse é um tema bastante complexo, inclusive eu quero ressaltar logo aqui a princípio que não é um ponto de percepção comum entre os estudiosos e os intérpretes da Bíblia, Até que ponto Deus intervém na história? Alguns teólogos acreditam, evidentemente, inclusive eu defendo isso, que o nosso Deus é um Deus que intervém na história, mas a grande questão é até que ponto Deus intervém na história, E se Deus continua intervindo a todo momento, ou se Deus intervém em determinados momentos. O que nós podemos dizer aqui é que o Deus da Bíblia e o Deus do Gênesis, ele agiu várias vezes, e a gente vê aqui já no livro de Gênesis, por exemplo, o dilúvio é uma demonstração clara, nítida de Deus intervindo na história, mudando o curso da história. No entanto, a gente lê no próprio livro de Gênesis que tem um momento que Deus entrega o governo nas mãos dos homens. Diz, olha, está aí agora, tomem de conta, já que vocês querem fazer tudo por conta e risco de vocês, tomem de conta e façam tudo do jeito que vocês querem. Evidentemente, quando nós lemos, pastor Fábio, os livros proféticos, e a gente lê o livro do Apocalipse, nós temos uma dimensão de que haverá um momento em que o reino de Deus será pleno, de que Jesus virá e de que o reino de Deus será literal estabelecido sobre nós. Mas eu particularmente, aproveito para defender aqui meu posicionamento, eu tenho muito cuidado, pastor Fábio, para não antecipar esse governo divino e achar que o governo divino está acontecendo na esfera humana através de presidente aqui e agora. Evidentemente, Deus pode atuar na história, Deus pode trabalhar na história. Deus está, eu inclusive uso uma expressão que eu aprendi lendo um teólogo arminiano, que é o Roger Olson, Ele diz assim, Deus está no comando, mas não está no controle da história. Então, quando a gente vai para essa ideia de que Deus está no controle da história, é uma visão muito defendida pelos nossos irmãos calvinistas e deterministas, que defendem que Deus está ali mexendo tudo e controlando tudo, botando presidente, tirando presidente, E eu prefiro acreditar que Deus está no comando, está ali supervisionando, de vez em quando Ele age, mas tem um momento pleno em que Deus verdade, isso é muito importante a gente entender, porque a visão de mundo predestinacionista, determinista, fatalista,
Então vai achar que tudo que está acontecendo é Deus diretamente. É a providência direta de Deus. Tudo é como se o mundo inteiro e todos nós fôssemos meros fantoches de Deus, né? Ou mamulengos que são manipulados por Deus para fazer o bem ou manipulados por Deus para fazer o mal. Não é assim. A gente entende pela palavra de Deus que existe o livre-arbítrio. Deus deu ao homem o livre-arbítrio e deu ao homem a capacidade de escolher entre o bem e o mal, né? E Deus diz, olha, pode viver como lá em Eclesiastes diz, anda pelos caminhos que você quiser, faça tudo. Agora, saiba de uma coisa, Deus vai chamar você à prestação de contas. Você vai prestar contas diante de Deus. Então Deus, Ele também não abandonou o mundo. Deus também não abandonou o mundo, criou e tal. Já que vocês escolheram pecar, então se vira, deu as costas e vou embora. Não, não é assim também. Não é assim também. Deus é soberano, Ele sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder. E a gente vê na Bíblia Sagrada, em vários momentos da história humana, que Ele fez intervenções, como lá na Torre de Babel, no dilúvio, e mesmo depois da chamada de Abraão, no seu relacionamento com o povo de Israel, Deus também interveio, fez intervenções na história de Israel em várias ocasiões, e até mesmo Deus fez intervenções até mesmo em nações ímpias, em nações que não tinham nenhum relacionamento com Deus, porque Deus, Ele não é soberano só do povo dele. Deus não é soberano só da igreja. Deus é soberano sobre toda a sua criação. Mesmo que um povo, determinada civilização ou sociedade seja bem ímpia, bem anti-Deus, mas eles são criaturas de Deus. Deus é dono de toda a terra. Então, Deus mandou Jonas ir lá em Nínive profetizar contra a cidade de Nínive. Se ele não se arrependesse, Deus ia destruir aquela cidade. E os ninivitas eram muito violentos, os assírios eram muito sanguinolentos. Então, tem que haver um equilíbrio. Deus deu o livre-arbítrio ao homem, Deus faz as coisas. Agora, Deus pode, vamos dizer assim, permitir, Deus pode intervir na história humana, às vezes permitindo que determinadas coisas aconteçam. Como ele diz, ele faz a paz e cria o mal. Isso aí não é mal moral, né? No sentido de deixar que determinadas coisas aconteçam, determinadas tragédias. Por exemplo, o homem destrói o meio ambiente, constrói, por exemplo, a sua casa lá no rio, ou se não, asfalta tudo, e aí quando dá uma enchente, e aí a casa cai e acontecem os problemas. Deus deixou. Deus, se quisesse, poderia ter evitado aquilo, mas Deus deixou. O povo de Israel estava em pecado, na época lá do profeta Jeremias, estava em pecado, não queria se voltar para Deus, então Deus trouxe juízo sobre o povo de Israel, mas de que maneira? Mandou descer fogo do céu para destruir Israel? Não. Deus permitiu que os babilônicos invadissem Jerusalém, destruíssem a cidade, levassem o povo cativo. É claro que não é que Deus colocou no coração de Nabucodonosor, mate aquele povo, porque isso é contrário à natureza de Deus. Mas Nabucodonosor e os babilônios já tinham aquele desejo imperialista de dominar, eles já tinham esse desejo de praticar toda aquela violência. Então Deus, o que é que fez? Retirou a sua proteção de sobre Israel. Por isso que Abacuque ficou, e agora, Senhor? O Senhor vai aplicar juízo sobre o seu povo, vai intervir, respondendo a minha oração, eu quero que o Senhor intervenha, mas o Senhor vai intervir usando uma nação mais ímpia do que a nossa? Então, Deus permitiu, mas Deus disse, mas eu vou também castigar os babilônios, eu vou também requerer dos babilônios. Então, Deus, ele age na história, às vezes, nesse sentido, deixando de dar uma proteção, deixando de dar um livramento, mas não colocando no coração dos homens para fazer o mal a ninguém. Daniel 2:21, a Bíblia diz, pastor Zé Roberto, que Deus muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Agora, como você bem citou, Roger Ossa, ele está no comando de tudo, mas não controla tudo toda hora, porque ele não quer. Nós não somos fantoches de Deus. Deus não se relaciona com a humanidade dessa maneira. Inclusive no processo democrático, por exemplo, no qual nós vivemos, as pessoas têm liberdade, por exemplo, de votar, escolher os seus candidatos.
Em razão disso, não vamos dizer assim, foi Deus que elegeu. Não, foram as pessoas que votaram. Quem aperta o botão da urna eletrônica somos nós. Somos nós e Deus permite. Deus permite que a gente escolha. Agora, se Ele quiser intervir em qualquer situação, Ele intervém. Agora, o grande problema é que os homens têm dificuldade de entender quando Deus intervém e quando Deus não intervém, e acha que Deus fica intervindo o tempo todo. As intervenções de Deus na história, elas são mais exceções do que regras. São esporádicas, é por isso que a gente chama de milagres. Milagres. Chama de milagres. E aqui, qual o papel da igreja diante de tudo isso? Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20, pastor Fábio, Jesus dizendo aos seus discípulos, olhem, e indo fazer discípulos em todas as nações, pregando o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o papel da igreja diante desse contexto de civilização em queda é evangelizar, pregar a palavra de Deus. Não é por força, não é por violência, não é por imposição. Ninguém pode obrigar ninguém a se tornar cristão pela força e por decreto estatal. É sendo luz, sal da terra, foi isso que Jesus nos ensinou. Isso mesmo, e a gente colocando a nossa confiança em Deus. Não vamos, meus irmãos, apostar todas as fichas em projetos humanos, em projetos políticos, em projetos de poder, em ideologias políticas, seja de direita, de esquerda, daqui ou dacolá, mas a gente tem que ter cuidado, e sempre entender que o homem é pecador, e tudo que ele faz carrega a marca do pecado, e nós não podemos, o que alguns chamam de imanentização do status. Sim. Quer dizer, a perfeição do reino de Deus que vai acontecer no milênio, quando Jesus reinar aqui, que diz a Bíblia Sagrada, Isaías 11:9, que vai transformar as suas espadas em enxadas. Às vezes a gente acha que isso vai acontecer agora com os homens. Uma coisa que só Jesus vai fazer, que tem capacidade de fazer, mas a gente acha que um homem pode fazer. É isso mesmo. E a gente não confundir a Jerusalém, a nova Jerusalém, que está por vir, né, com as nossas projeções humanas, governamentais, que findam em Babel e em confusão. Queridos, estamos encerrando aqui mais um programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Queremos dizer que este programa, nenhum outro, substitui o momento lá na sua classe, na Escola Bíblica Dominical, na sua congregação, lá na sua igreja. Portanto, continue nos acompanhando, mas também frequentando a Escola Bíblica Dominical na sua congregação. Fiquem todos na paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser. Amém. A paz do Senhor e até o próximo programa. Amém. Paz do Senhor. Deus abençoe.